Oi galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente falar sobre o filme A Hora do Vampiro, lançado em 2024. Acabou de sair no streaming da Max mais uma adaptação do livro do Stephen King, Salem, ou A Hora do Vampiro, ou Salem Slot, dependendo de quando a gente tá falando. E eu decidi então trazer pra vocês aqui o que eu achei dessa adaptação, não só como um filme à parte, mas também como uma adaptação mesmo do Salem do Stephen King. Pra quem não sabe, aqui no canal eu faço uma leitura coletiva dos livros do Stephen King há 4 anos agora, então esse livro em específico foi o segundo livro que ele lançou lá em 1975, se eu não estou enganada. E depois de duas adaptações que foram filmes para TV, veio agora um filme que é filme mesmo, mas que foi lançado aqui no Brasil, pelo menos, em streaming. Então eu vou trazer para vocês um pouquinho do que eu achei e aí a minha impressão, claro, como leitora primeiro da obra. Mas antes de a gente ir pro vídeo em si, não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos aqui no Li no Livro. A sinopse desse filme, então, é a mesma que do livro. Aqui a gente vai acompanhar o nosso protagonista, o Ben, que ele decide voltar à cidadezinha, digamos, da infância dele, que ele tem uma relação um pouco traumática com essa cidade, porque relembra muito a momentos muito dolorosos da infância dele, em que ele perdeu os pais num acidente, e ele acaba morando com a tia, tem toda uma relação ali com uma casa da cidade, que ele carrega ali, digamos, uns episódios ali de trauma, de medo, enfim. E ele decide voltar lá, então, pra se reconectar, digamos assim, só que ele chega nessa cidadezinha num momento muito crítico, porque uma dupla, dois caras, vão montar uma loja nessa cidade, um antiquário, que chama, se eu não me engano, e só que esses caras são muito sinistros, e ele vai acabar percebendo que ele chegou realmente na cidade no momento em que esses dois queriam tomar a cidade e de um jeito bem sinistro. Como eu disse no começo do vídeo, então esse filme vai trazer a adaptação aí do segundo livro escrito pelo Stephen King, é a terceira adaptação dessa história, mas a primeira vez por uma série, por um filme que é filme, digamos, filme mesmo. Os outros dois filmes era aquele formato de filmes pra TV em 2 episódios. E a minha conexão com essa história, a minha relação com essa história, ela é muito à parte. Eu sou muito suspeita pra falar porque eu gosto muito desse livro. Não só do livro, né, mas como a história em si. Eu acho que não que eu desgoste de Carrie, que foi o primeiro livro publicado pelo Stephen King, mas eu acho que o Salem é o que vai trazer pela primeira vez, e já logo no segundo livro, o que é a essência do King, porque ele é muito mais um escritor que escreve bons personagens e coloca eles em situações de terror, suspense, que acaba sendo sua marca registrada, e não é sobre exatamente construir um plot muito bom, mas eu acho que o que ele mais faz bem é trabalhar os personagens a ponto que você se importe o suficiente que o que acontece com eles você realmente tá ali comprando, e não só isso, mas digamos assim, se o final for ruim, o que ele é conhecido por isso, não é tão importante, porque você se divertiu, você passou tempo com bons personagens. E aqui, não só os protagonistas, digamos assim, o grupinho de protagonistas, mas a forma que ele constrói essa história é muito legal no livro, porque ele vai apresentando aos poucos a cidade de Salem, ele vai citando diversos moradores que tem ali, pessoas bem secundárias mesmo, que ao longo da história não vão durar muito, mas que eu acho muito legal, porque te dá essa sensação de você quase conhecer essa cidadezinha, você tá ali naquele meio, e quando as coisas vão acontecendo e as pessoas vão meio que dando uma desaparecida ali, você realmente se importa. Então, a minha relação com essa história é uma relação de muito boa, mas não só isso também, né, já tem aquela saudadezinha, porque realmente foi o livro lá do começo do projeto, que eu li há 4 anos atrás. Então, partindo desse ponto, desse cenário, é que eu vou olhar o que essa adaptação fez ou não por mim. Inclusive, acho que eu vou deixar aqui uma foto, tava assistindo a minha resenha de Salem antiga lá do comecinho do canal, e eu fiz um guia de personagens, porque eu achei que eles iam ser importantes, e eu vou mostrar pra vocês o tanto de personagens que tem, e as minhas anotações, que eu vou deixar uma fotinha aqui do lado pra vocês verem, que, meu Deus, é personagem pra caramba que ele introduz. Mas voltando ao filme em si, pra mim, um remake de uma adaptação, uma readaptação, enfim, tudo de novo, de um filme, ele faz muito sentido em 2 pontos. Primeiro, por 2 razões, digamos assim. A primeira delas é se você vai fazer o arroz com feijão bem feito, no sentido do bem feito como é o caso aqui, de a gente tá falando do nicho de terror, de suspense, faz muito sentido você trazer uma adaptação de novo se você quer, por exemplo, atualizar os efeitos especiais, você quer trazer um pouco de clima diferente, enfim,
dar seu toque, digamos assim, como diretor mesmo para a história, eu acho que faz total sentido desde que a história seja bem contada. Não precisa ter muita invencionice, mas eu acho que aqui estamos falando de um livro que já tem 50 anos, então realmente uma história, né, que já tem 50 anos, talvez valha a pena trazer uma coisa um pouco mais atualizada, tendo em vista os efeitos especiais que a gente tem hoje. E um segundo ponto para mim é quando você traz uma coisa muito nova para a história, quando você remodela ela. Você pega o corpo da história e traz para os dias atuais. Por exemplo, seria um caso, vamos dizer, que a história se passasse em 2000, né, na década de 2020, e você vai trazer uma adaptação, você vai criar outros problemas, ou, no caso, outras barreiras para as coisas não se resolverem tão fácil, tendo em vista hoje, sei lá, o celular, a internet e tudo mais. Então, para mim, esses dois motivos é o que justificaria fazer um remake, como é o caso aqui de Salem. Só que esse filme não faz nenhuma das duas coisas. E o pior de tudo, não traz bons efeitos especiais e não traz uma adaptação da história. A história se passa exatamente na década de 70 em que ela foi escrita. E, além de tudo, ele acaba não fazendo o que a história tem de melhor, que é construir os personagens. Eu nem tô tentando fazer todo aquele esquema que eu comentei sobre a escrita do livro ter a construção da cidade, apresentações de muitos personagens, porque eu sei que o tempo em tela às vezes não permite que você traga muitos personagens. Às vezes você precisa inclusive fundir alguns personagens de livros para fazer sentido para o público se relacionar. Só que aqui nem o basiquinho, nem o feijão com arroz, nem o protagonista, a namorada do protagonista, a criança, nada aqui faz muito sentido, você só não se importa, são personalidades superficiais, são relações superficiais e acaba se perdendo muito, porque daí você acaba não criando conexão com quase nada. E essa é uma história em específico que é muito importante você construir bem os personagens, porque eles são um grupo, o grupo protagonista, digamos assim, eles são um grupo de pessoas que não faz muito sentido eles estarem juntos se não for por essa problemática criada na história. Então a gente vai ter um casal aqui, que vai ser o escritor e uma moça que ele vai conhecer ali na cidade, a gente vai ter o menininho que é especialista em filmes de terror, a gente vai ter o padre, vai ter um médico aqui que vai ajudar, enfim, vai ter várias pessoas ali que eles não fazem sentido como grupo, e que se eles não forem muito bem construídos, quando eles se juntam, a coisa só fica muito esquisita. O que acontece aqui no filme, porque eles não são muito bem construídos. Então, ou você faz uma coisa quer dizer, geralmente você quer construir bem individualmente, e daí você forma o grupo e faz sentido, ou sei lá, você dá um jeito de construir o grupo como uma coisa mais coesa, sem dar tanto aí, digamos, atenção aos personagens individualmente. Mas o filme não faz nenhuma coisa nem outra. E daí, sei lá, fica muito esquisito. Falando então um pouco dos personagens. O Ben, que vai ser o nosso protagonista, é o escritor que nossa, um cara insuportavelmente chato, com aquela cara de paspalho, coitado do ator, meu amigo, também não ajuda muito. Eu acho que depois eu vou falar um pouquinho das adaptações antigas, mas é uma coisa aí que vem, acho que do personagem mesmo, que ele tem essa cara de chato. Mas não só isso, aqui o personagem ele é muito passivo para ser um protagonista, porque ele vai aceitando as coisas que vão vindo sem nenhuma prova, sem nem ter visto nada. Então, o jeito que é apresentado a primeira, digamos assim, o primeiro vampiro que é visto por um dos nossos personagens, e ele chega e só fala pro personagem, ó, então o cara é um vampiro. Dele olha assim, o cara não tá fazendo nada, não tem dente, não tem nada, tem 2 mordidinhas assim no pescoço, ele realmente é um vampiro, eu acredito em você. Não teve nenhum tipo de construção para ele ser convencido de que realmente poderia ser um vampiro. Parece a coisa mais natural do mundo, realmente faz muito sentido ser um vampiro que tá acontecendo aqui. Então, essa parte assim me tirou bastante o crédito da história, porque beleza, qualquer coisa que vier o protagonista vai aceitar. E, nossa, o relacionamento dele também, nossa, zero sentido. Enfim, o Ben já é um protagonista que pra mim não é um dos melhores aí do King. E aqui a coisa, nossa, ficou pior ainda. O padre também é extremamente problemático, porque aqui a ideia é passar esse personagem, né, uma ideia de padre que ele está perdendo um pouco da sua fé, ele tem problemas com álcool, então ele é um personagem, digamos assim, bem abalado, que deveria ser talvez
a principal fonte de combate ali aos vampiros, pensando nesse rolê meio religioso. E só que esse personagem não passa nem a ideia do padre, nem a ideia do alcoólatra. Ele não passa vibe nenhuma, na verdade. Ele parece que tá ali na história meio jogado, assim, meio, sei lá, não sei bem o que eu tô fazendo, que ficou horroroso, porque o padre acaba tendo um significado legal na história. O professor também, que é um dos meus personagens preferidos, que vai trazer então essa primeira ideia ali de o primeiro confronto com o primeiro vampiro e que vai unir o pessoal ali, trazer um pouco mais, digamos assim, de embasamento teórico para a história. O personagem ficou bem bonachão e ele compra essa história do vampiro muito rápido, sem ter visto muita coisa de início, assim. E eu achei que perdeu muito, assim, porque ele era um dos meus personagens preferidos da história. A personagem da Susan eu nem entro tanto em detalhe, porque já foi uma das coisas que eu, digamos assim, deixei pontuado quando eu fiz minha resenha do livro, porque ela realmente não tem quase nenhum espaço na história, e aqui meio que ela faz o que faz no livro mesmo, e me incomodou bastante quando eu li o livro sobre não ter personagens femininas nessa história que tem algum tipo de influência na história, mas isso aí é discussão para um próximo momento. Mas o que mais me pegou mesmo, o que mais me deixou chateado foi a representação do Mark, que é um menininho, então ele vai ser aquele menininho que adora gibis, histórias de terror e filmes de terror, então ele vai ter todas as teorias de como combater vampiros e tudo mais, e o que é muito legal, e ele vai acabar convencendo todo mundo com as suas experiências ali que ele tem. E, enfim, é o que mais deixa a desejar, porque até a forma como ele acaba entrando no grupo aqui nesse filme é totalmente broxante. A minha sensação é que essa história é tudo muito jogado, é tudo assim, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. E esse acho que é um dos meus problemas com remakes de histórias que já foram feitas, que tem muito tempo, ou que já foram feitas outras vezes, que parece-me que você tem que meio que ter um prévio conhecimento da história, ou sei lá, se a pessoa fica tão assim, eu já conheço tanto essa história, eu já vi tantas vezes, e ela deixa de introduzir algumas coisas ou construir algumas coisas na adaptação, como é o caso aqui, que pra mim acho que de longe o maior problema aqui é a questão dos vampiros e como as pessoas se convencem que são vampiros. Beleza, tem alguns momentos ali que você vai ver o cara voando, o cara, olhos piscando, tarará. Beleza, isso aí é fácil de convencer. Mas o cara tá ali, deitado, gelado, morto, ele tem um machucadinho no pescoço, ele não se mexeu, ele não fez nada e beleza. Não, é um vampiro, com certeza. E todo mundo compra, todo mundo tá na mesma página. Como eu disse, me incomodou muito essa questão do Mark, que ele é um personagem tão legal no livro e que vai trazer essa questão do tipo convencer os outros de que realmente está acontecendo. Então, pra mim, essa parte deixou muito a desejar mesmo na história. Outra coisa que me deixou muito triste também foram os efeitos especiais e a caracterização dos personagens, digamos, dos vampiros, porque aqui eles remetem muito aos efeitos e os efeitos mais práticos, digamos assim, da década de 70, só que de um jeito que já não funciona mais, que já não pega tanto assim. Acho que faz muito sentido lá atrás e é extremamente creepy assistir as adaptações um pouco mais antigas, mas aqui não funciona e só fica muito tosco. O personagem do Barlow, que vai ser o vampirão aí da história mesmo, o Drácula, né, da história do King, ele tem aquela característica que é uma mistura de Nosferatu com a freira, que ficou, tipo, não dá pra entender pra onde vai, se eles queriam uma coisa um pouco mais, digamos, atual, com uma pegada mais terrorzão, ou se eles queriam realmente remeter ao passado, daí ele ficou no meio do caminho, e só ficou muito esquisito, e os efeitos das pessoas voando, com os olhos brilhando de noite. Eu achei tudo horroroso. Pra não dizer que eu não gostei de nada da adaptação, eu gostei muito da cena final, talvez não dela como desenvolvimento, mas da ambientação dela, porque vai se passar... não é exatamente spoiler, tá? Vai se passar num drive-in, que é, né, onde o pessoal assistia o cinema nos carros, né? E vai trazer ali um elemento, digamos assim, a ver com os porta-malas dos carros, que eu achei muito interessante. E era exatamente esse tipo de coisa que eu queria ver numa adaptação atual, e uma adaptação que eu sei que não é uma adaptação super bem feita, digamos assim, tem muito orçamento, ou um diretor muito renomado, que você sabe que vai ser uma coisa mais, digamos assim, disruptiva. E como já esperava, já estava calibrado, porque é um filme meio que pra streaming, eu esperava uma coisa mais atualizada, assim, tipo, mudança de cenário, mudança de... onde a época se passa, por exemplo, nos dias atuais. Por exemplo, explicar por que poderia acontecer a mesma coisa numa cidadezinha, uma cidadezinha desaparecendo por causa de vampiros,
nos tempos de hoje, mesmo com a internet, mesmo com o celular, criar essas barreiras para que mesmo hoje, com uma comunicação mais rápida e mais fácil, você consiga ver uma cidade desaparecendo no interior dos Estados Unidos, que é super afastado e tem muito pouca gente. Então, era isso que eu queria ver. Mas, obviamente que não foi, né? Mesmo com essa, digamos, essa parte mais criativa do final de mudar um pouco as coisas, como acontecem, o cenário onde acontecem as coisas, porque o final do livro em si acontece dentro da mansão Marston. Ele deixa muito a desejar, as cenas são muito toscas, o jeito que a coisa é resolvida é muito tosco. Não que o livro seja, nossa, que coisa mais inteligente, mas ficou meio tosco. A gente tem um vampiro aqui que ele é super onipresente, super poderoso e não tem meio que como combater ele direito, e do nada, ai, cai a placa, o menino fica embaixo da placa e daí o vampiro não consegue alcançar ele, não. Ah, é uma tosqueira que não tem muito como defender. E eu acho que esse é o principal papel de uma adaptação atual, porque você já tem o miolo, você já tem a fórmula pronta, você já sabe os defeitos da história e você conserta eles de uma forma que fique legal e bonita de assistir visualmente. E aqui o filme falha miseravelmente. Então, ai, foi sofrível. Mas daí vem a pergunta: vale ou não vale a pena assistir? O que eu diria? Como uma adaptação sozinha, um filme de terror meio médiozinho ali, vale a pena. Eu acho que não é uma coisa assim bizarramente horrorosa. Como adaptação, não. Acho que não acaba não sendo. Eu vou falar um pouquinho das adaptações antigas. Eu acabo preferindo talvez... não sei se essa ficou em segundo ou em terceiro, mas ainda tem uma adaptação que eu acho melhor. Só que, assim, como uma pessoa que já leu aí mais 50 livros do King, já assistiu, eu acredito, entre umas 30 e 40 adaptações, porque basicamente todo livro tem adaptação, tem uns que tem 2, 3 adaptações. Então eu já assisti muita coisa de filmes e obras baseadas nos livros do King. Não é uma coisa horrorosa, tem, nossa, filme muito pior, muito baixo orçamento, atuação horrorosa, parará. Aqui o pessoal, assim, não é, nossa, disruptivo, de bons atores, mas eu acho que funciona bem, não tem ninguém ali que deixe muito a desejar porque o filme se propõe, então acaba não sendo uma das piores adaptações do King. Então, se você assistiu, se você leu o livro, principalmente, e você quer conhecer uma adaptação, eu acho que vale a pena conferir, porque, enfim, é um filme médio, não tem nada demais, mas também não tem nada assim que, nossa, acabe, deixe o filme horroroso. Pra mim, hoje em dia, que sou uma pessoa um pouco mais criteriosa, digamos assim, em níveis de adaptações, não me agradou, porque, como eu disse, tem vários elementos aqui que fogem um pouco. Mas, enfim, vale a pena conferir, porque, infelizmente, nem todo livro, nem toda adaptação do King vai ser um Sonho de Liberdade, um It, um Espera de um Milagre, enfim, né? Um Iluminado da vida. Então, se você gosta aí de assistir adaptações de livros, não acho que esse aqui seja um horroroso. Falando um pouquinho, então, das adaptações um pouco mais antigas, a gente tem 2 adaptações de filmes para esse livro, uma que foi lançada em 1979, ambas são aqueles filmes para TV em 2 episódios, então tem aí umas 3 horas cada um. Então a gente tem o de 79, que foi lançado ali logo, né, digamos assim, meio na sequência do livro, e a gente tem uma adaptação de 2004. A adaptação de 79, ela é um pouco sofrível, porque apesar de seguir bem a linha do livro, assim, ele é bem vai na mesma vibe mesmo, assim, a gente tem umas adaptações muito ruins mesmo. Nossa, os atores são muito ruins. Os efeitos especiais também limitados, mais pela questão da época e também por ser um baixo orçamento. O que me pega mais nessas adaptações assim um pouco mais antigas e pra TV é que tem muita cena dispensável, muita cena tosca, assim, sabe? 30 segundos filmando o mato, que você, tipo, pra que isso? Não faz o menor sentido. Mas ok, ele traz ali, digamos assim, o que eu gostei bastante é você ver visualmente a época que se passa a história, né? Porque o King escreveu na década de 70 e o filme se passa na década de 70, então é um pouco mais... Eu Lili, como leitora, lendo o livro, eu imaginava as pessoas hoje em dia, porque, sou limitada, mas é muito legal você ver, então, essa pegada, assim, a característica, as roupas, os lugares, a ambientação, é muito legal dessa produção de 79. Já de 2004, ela tem uma outra proposta, ela vai trazer a história um pouco mais atualizada, então, realmente se passando no início dos anos 2000, só que aqui vai trazer um elenco muito melhor, que, tipo, tem nomes muito bons aqui, eu já vou comentar um pouquinho mais, mas eu gostei bastante. Eu acho que as atuações pra mim é uma das coisas que mais pesa e é muito legal. Então tem essa atualização da história, os efeitos especiais são um pouco mais atualizados, né, aí se passando em 2000. E hoje em dia, assistindo, você já tem um pouquinho dessa vibe de nostalgia também, porque 2000 já fazem 20 anos, infelizmente, né, a gente nunca aceita, mas é verdade. Então a gente tem essas, digamos, essas duas
possibilidades aí de adaptação. Se eu fosse escolher uma adaptação que seria, digamos, a minha preferida, seria de 2004, porque, como eu falei, vai trazer um elenco muito bom, entre eles o Donald Sutherland, que é um ator que eu gosto bastante, o André Brauer, o nosso Capitão Holt, que também é muito legal, e o James Cromwell, que é um excelente ator, ele sempre tá em coisas aí de terror que eu gosto bastante. E eu acho muito legal essa atualização da história, como eu falei, mesmo aqui já tendo celulares mais rústicos, já ainda funciona a história, o negócio da não comunicação acho que vai super bem. E é o negócio do elenco, da atualização um pouco mais, eu talvez com a minha vibe de hoje em dia, talvez sim. Mas enfim, eu acho que conversa um pouco melhor com a história, faz mais sentido. E abrindo uma aspas gigante aqui, porque traz como personagem, como protagonista, o ator Rob Lowe, que é um cara que eu não suporto. Eu acho ele insuportável, aquela cara de tosco que ele tem, tadinho. Mas enfim, péssimo ator. Mas mesmo com o Rob Lowe como bem, ainda eu acho que funciona melhor que os outros. Provavelmente as pessoas falariam, mas é ruim comparar um filme com um filme pra TV, ou basicamente uma minissérie, né, que eles chamam. Mas assim, a diferença entre o filme da Max de 2024 pros outros dois é 1 hora. Tá, beleza, 1 hora dá pra você construir bem mais a história? Dá. Mas eles poderiam fazer um filme de 2 horas e meia e ficar bem perto, ou um filme um pouco mais longo. Não é exatamente o problema, é que realmente os caras deixaram a desejar. E, assim, mesmo com as limitações e com umas farofadas que tem em ambos os dois, o de 79 e o de 2004, eu acho que o de 2024 ainda fica bem mais para trás, porque levando em consideração que é feito nos dias de hoje, poderia ser uns efeitos melhores e, enfim, N coisas, mesmo um filme de baixo orçamento, porque eu não acho que foram efeitos especiais toscos para os dias de hoje, mas não é isso que estragou o filme. É realmente a construção dos personagens e o roteiro. Então isso dava para fazer lá atrás ou dá para fazer agora, tanto faz. O meu sonho de princesa como fã do King e fã de Salem era ter uma adaptação em série, algo similar com o que o Mike Flanagan faz para suas histórias, né, para as grandes séries famosas dele, como A Mansão Bly, como A Missa da Meia-Noite. Eu acho que eu queria ver algo bem no estilo de A Missa da Meia-Noite aqui, porque essa construção da cidade, essa ambientação um pouco mais lenta, um pouco mais, sei lá, né, como é feito no livro, eu acho que é a grande magia da história. É quando as pessoas começam a desaparecer, é quando os personagens não sabem ainda direito o que está acontecendo, ou o que fazer para resolver, como que eles vão enfrentar essa ameaça tão, né, expressiva que é o Barlow. E é o que deixa a desejar nessas adaptações um pouco mais curtas. Então, eu acho que uma série ali de uns 6 episódios, como é feito mais ou menos para os outros, ia ser uma coisa maravilhosa, mas até agora ninguém comprou essa ideia. Vamos ver, né? Infelizmente, o Mike Flanagan já fez a sua versão aí de vampiros, que é A Missa da Meia-Noite, então acho um pouco difícil agora voltarmos a Salem. Mas a gente, né, ainda tem esperança, porque é uma história muito legal, com personagens muito legais, que mereciam uma adaptação daquelas bem. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas impressões. Deixa aqui embaixo se você assistiu, se você gostou, se você não gostou. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais!